Pessoal, a primeira coisa é a seguinte, eu acho que a gente não precisa discutir mais a importância da descarbonização, em função das mudanças climáticas. A única coisa é que muitas vezes, as pessoas, que não sabem exatamente o que está acontecendo nesse aspecto, elas discutem a urgência das mudanças, a urgência das estratégias para resolver a questão das mudanças. E é uma discussão importante. Por quê? Por mais que a gente perceba a urgência e a preemência das mudanças, ela envolve investimentos. E quando envolve investimentos, a gente tem que ter algo concreto, a conta tem que fechar. Então, de um lado, a sociedade em geral, a humanidade, demorou para perceber essa urgência. À medida que ela demorou para perceber essa urgência, ela demorou para começar de fato a investir em ações que na prática pudessem fazer a transição energética. E agora fica um dilema: quanto mais tempo passa, mais a urgência aparece, e quanto mais a urgência aparece, mais dinheiro tem que se investir para chegar num time to market mais rápido. Então fica esse dilema. Esse dilema fica ainda pior quando tem perturbações de mercado, né? Por exemplo, o que está acontecendo na Rússia, porque, de uma certa forma, qualquer variação que dá na velocidade dos investimentos e na velocidade da expectativa de se resolver essa questão, agora a Rússia vai, a crise na Rússia e na Ucrânia obriga todo mundo a dar um passo atrás e não ser tão rápido. Isso é um fato, não tem o que discutir, mas a gente não pode esquecer que isso é pontual. O que eu chamo de pontual? Se a gente olha quando o petróleo começou a assustar, o preço do petróleo no mundo começou a assustar, e o Brasil tomou a decisão de fazer o pró-álcool em 1975, e hoje a gente tem, em 2020, uma indústria, uma economia de etanol toda estabelecida, a gente não pode esquecer que para isso passou da ordem de 40, 45 anos para criar uma infraestrutura adequada. É claro que a do etanol não nasceu agora, já tem aí alguns anos rodando, então ela é adequada, e não foi 40, mas é dessa ordem de grandeza. Outra coisa que é dessa ordem de grandeza é quando os veículos começaram a rodar, enquanto ainda não existiam os veículos com motor a combustão. A gente conhece lá a esposa do Carl Benz, na primeira saída dela, e durante 30 anos eles tinham que comprar o combustível na farmácia, porque ainda não havia uma infraestrutura de distribuição de combustível com postos, etc., para poder fazer aquele motor rodar. Por que eu estou colocando isso? Porque um horizonte de 40, 45 anos, como é o estabelecimento da indústria do etanol, ou mesmo na própria indústria automotiva no começo do século passado, 30 anos, é algo bem mais longo do que um evento pontual, sazonal, de 2, 3 anos, que haja qualquer tipo de variação no mercado, a ponto da gente desacreditar de que a estratégia está correta e de que a gente tem que ir nesse caminho. Isso posto, a gente começa a olhar para cada empresa, para cada montadora, qual estratégia ela adota. E aí vem uma outra questão muito séria, que é comparar as estratégias. Então, nós vamos ver montadoras que estão indo mais para o caminho da eletrificação, nós vamos ver montadoras que estão indo mais para o caminho do biogás, biometano, biocombustíveis, etc. Nós vamos ver montadoras que estão ainda debatendo, e a gente vai ver essas decisões estratégicas, elas precisam ser vistas dentro de um espectro do tempo. Que é o tempo? Como eu já falei, 30, 40 anos. Então, uma transição energética começa durante aí
os 3 a 5 primeiros anos, às vezes com uma estratégia ponte, uma estratégia intermediária, de modo a chegar em 10, 20, 30 anos, definitivamente no net zero, em tudo que precisa acontecer. Se a gente olha isso, a gente começa a olhar para as estratégias das montadoras de uma forma diferente. É uma questão que não vai só naquilo que a gente olha, no caso aqui, por exemplo, numa IAA, mas a gente olha o que vem se construindo ao longo de décadas, o que vem se construindo na cadeia de fornecedores, o que vem se construindo enquanto infraestrutura para o mercado poder usar uma nova tecnologia. E isso tudo é muito complexo, vai muito além da estratégia de uma única montadora ou de um único mercado. Vamos ser mais específico, vamos começar falando de eletrificação. A primeira coisa que a gente precisa entender é que torque na roda, né, potência para puxar uma carga, ela tem tradicionalmente, hoje em dia, no mercado e no mundo, duas possíveis fontes. Ou é um combustível na linha de uma máquina térmica, que é um motor a explosão, ou é um motor elétrico. E isso não é de hoje, não. Isso já tem tecnologia existente aí para tudo isso há 100, 120 anos, 130 anos que tem essas duas disponibilidades. Em termos da máquina térmica motor a combustão, como tem muito investimento e século, né, de trabalho em cima disso, é uma tecnologia que já está muito madura e também no seu limite de oferta do que ela pode trazer como resultado para uma descarbonização. A eletrificação não, a eletrificação tem assim, ela tradicionalmente ela teve menos investimento, ela foi menos realidade de mercado e o aprendizado em cima dela, ele ainda está com um horizonte enorme pela frente. Vamos entender eletrificação, ou seja, torque na roda a partir de um motor elétrico como algo extremamente amplo. Se a gente faz um paralelo com o carro de passeio, nós vamos ter a possibilidade desse torque oriundo do motor elétrico vir puramente de uma bateria, nós vamos ter aí um plug-in, 100% a bateria, depois nós vamos ter a possibilidade de uma hibridização leve, uma hibridização média, uma hibridização mais forte, até a possibilidade da gente ter um motor elétrico propulsionado a célula combustível. O que significa isso que eu estou falando? Que a gente olha para o veículo a fuel cell, a célula a combustível, e acha que ele é um elemento isolado no processo de eletrificação. Não, ele é um motor elétrico onde a fonte de energia não precisa ser uma bateria ou uma transformação num motor híbrido que tem uma máquina térmica junto, um motor a combustão junto, mas a fonte da energia elétrica vem a partir de uma pilha de hidrogênio, uma célula combustível, que é um fenômeno bastante conhecido. Por que eu gosto de colocar isso dessa forma? Porque às vezes as pessoas olham como para a célula combustível como uma outra tecnologia. É uma outra tecnologia enquanto processo de geração de energia elétrica. Agora, enquanto processo de propulsão do veículo, o que leva, oferece torque para a roda, é um motor elétrico tanto quanto qualquer outro, que vai ter as possibilidades e os benefícios de uma recarga na frenagem, onde você recupera a energia cinética recarregando baterias, etc. Então agora vamos dividir em dois espectros. As montadoras que mundialmente já anunciaram que vão investir em tecnologias ligadas a combustíveis, a motores à explosão, que vão usar algum tipo de biogás, algum tipo de biometano, etc.
As montadoras que já anunciaram publicamente que vão participar, vão trazer essa transição energética a partir de motores elétricos com diferentes níveis de eletrificação ou de energia, entre eles o veículo fuel cell. Isso aqui é um esquema, né, um resumo esquemático que está no documento da IRENA, né, que é a Agência Internacional de Energia Renovável, né? É esse documento aqui, Making the Breakthrough, fazendo a transformação, fazendo a passagem, né? E a gente vai discutir aqui, basicamente, o hidrogênio. Só quero contextualizar esse limite aqui primeiro, para depois passar para o outro gráfico, que está ligado à origem da energia elétrica a partir de uma produção de qualquer fonte renovável, como isso aqui é europeu, por exemplo, uma hidrelétrica no grid, que também é renovável, não aparece aqui, mas não faz mal, a transformação, o transporte do hidrogênio, o uso nas diferentes indústrias com foco para o transporte, né? Também tem aí a indústria petroquímica, a indústria química, a indústria do aço, as refinarias, o aquecimento das casas e a geração de energia, mas o nosso foco é transporte. Agora, a parte interessante, eu mudei aqui de gráfico, agora estou no gráfico no slide 13, né? A parte interessante é que a gente vai ver uma baixa prioridade, está aqui, ó, low priority no uso de aquecimento residencial, e aí a gente vai ver aqui um aumento no transporte, com uma certa curiosidade aqui, ó, veículos urbanos, veículos regionais. O que significa isso? Eu fico curioso para ver, à medida que foi comentado aqui no começo, não sei se já estava gravando, que vai ter o lançamento de caminhões na IAA, a bateria com um range de 600 quilômetros, 800 quilômetros. Eu fico curioso para ver exatamente como é que vai ser esse conceito. Por quê? Quando o pessoal fala em hidrogênio para média carga ou para alta carga, e aqui eu estou falando desde o caminhão pesado, navio e do trem, não é por amor ou por paixão ou por ser fã de um veículo a célula a combustível. É porque tecnicamente aqui começa a ter uma limitação. Qual que é a limitação? Quando você precisa de maior carga, menor tara e maior distância, as baterias começam a ficar limitadas para oferecer a energia elétrica. E a célula combustível começa a trazer uma vantagem. Por quê? Porque você vai ter, primeiro, o peso próprio da bateria prejudicando na carga líquida. Você vai ter a limitação de fornecimento de energia limitando a distância de rodagem. E você vai ter o tempo de recarga da bateria definindo quanto tempo que o veículo precisa ficar parado. Então, para categorias aqui de alta carga e longa distância, a gente começa a ver um debate no mundo para ir para a energia elétrica, mas não necessariamente oriunda de baterias tradicionais, e sim, ou mesmo baterias novas e mais evoluídas, mas sim a célula de combustível. Então, esse tipo de espectro me causa muita curiosidade ver quem vai desenvolver o quê, né? E como. Eu acho que para esse gráfico ficar completo, a última informação que eu quero dar, que vem do Hydrogen Roadmap da Europa, ele é um gráfico um pouquinho mais difícil de interpretar, mas ele tem aqui, nesse LED aqui, nesse painel, no canto esquerdo, as baterias, os veículos elétricos a bateria. E no canto direito, os veículos elétricos a fuel cell. E a gente vai ver aqui, como eu acabei de explicar, que navios, grandes aviões, vocês vão ver aqui que de cima para baixo, tem uma tendência maior para fuel cell, para célula combustível, quanto maior é a carga. E na distribuição regional ou nos veículos
última milha, etc., esse LEDzinho aqui está mais para a esquerda, ou seja, é uma tendência maior para as baterias. Nos carros de passeio, é algo muito similar, essa distribuição é muito similar, né? Há menos de algumas exceções, onde a gente vai ver lá um Toyota Mirai, a própria Nissan tentando também com um portfólio misto, né? Desenvolvendo tanto o híbrido, quanto o plug-in, quanto o fuel cell. Mas como isso não é tema, nós não vamos falar de carro de passeio, eu vou me concentrar um pouco mais aqui. Então, olha, caminhões de longa distância, ônibus interestaduais e de longa distância, veículos que têm que rodar muito e que têm a necessidade de alta carga líquida, dentro da visão europeia de eletrificação, tendem para fuel cell. E veículos menores ou regionais, e aqui dentro de uma categorização de carga, a gente poderia falar, pensando na Europa, aqui para caminhão na ordem de 40 toneladas, e aqui já menos de 26 ou 20, aqui eu estou falando da característica total, né, de carga, a gente vai ver esse range. Você falou das opções das montadoras, né? A gente tem aí a Scania, por exemplo, apostando no gás. As características de disponibilidade de fonte de energia, no caso do Brasil, os resíduos do agro, da agropecuária, do agropecuária, vamos dizer assim. Como é que você vê essa questão, Camilo? Se você puder trazer um pouquinho mais para a nossa realidade aqui. Como é que você visualiza essas opções que você apresentou, considerando a disponibilidade de matrizes energéticas no Brasil? Fundamental. Ela é fundamental, né? Os trabalhos que a gente tem visto da Scania, eles definem uma tendência importante, e é uma tendência importante alinhada com o que está sendo mostrado, feito na Europa. Eu me lembro na IAA de 2016, a Scania já dava a indicação dos veículos com qualquer tipo de biogás, né, ou de elementos recicláveis ou renováveis de gás, e também a Iveco. E essa tendência hoje no Brasil é extremamente forte, com trabalhos que a gente já está vendo o caminhão rodando, etc. Na verdade, seja a base de gás natural, seja a base de algum biogás proveniente de biomassa, etc., isso já é um trabalho de pesquisa antigo. Tem muita gente que já montou motor a gás para caminhão, tem muita gente que faz o retrofit do motor para gás, tem a possibilidade de rodar com dois tipos de combustível. Então, as características do gás, oriundo do gás natural, ou as características do gás, oriundas da biomassa, do ponto de vista de hardware, do ponto de vista da composição fundamental do caminhão, ela é muito parecida. Um motor, monobloco, um bloco fundido, todo o sistema de calibração que vai lá. Qual que é a diferença? Os limites térmicos e de eficácia de cada tipo de gás e a sua calibração. O fato é, para um país como o Brasil, que tem uma biomassa maravilhosa, né? A gente vê aí a riqueza do agro e tudo que o agro produz. E um desperdício, gente, até a folha que fica na plantação, né? Ou até o bagaço, depois da reciclagem, da transformação da cana-de-açúcar em açúcar ou em combustível, é tudo energia, né? E essa energia, podendo tratar essa energia de forma a transformá-la em algo que possa ser usado para o caminhão, para o transporte, é algo fundamental. A gente começou a levar a sério essa história. Se a gente olhar bem, a própria recompostagem que a gente tem, né, na fazenda ou na lavoura, que você pega os dejetos de alimento de qualquer parte de uma roça lá, de uma de uma de um sítio, e você coloca isso de volta para adubar a terra,
é uma parte do processo de reciclagem que agora a gente vai usar como fonte energética. Fundamental, inclusive, para a transição, porque há uma indústria estabelecida, já há uma indústria de gás estabelecida, já há uma indústria. Então, à medida que a gente reaproveita isso no campo, à medida que a gente reaproveita isso nas grandes cidades, porque até o dejeto das grandes cidades pode se transformar em biomassa e extrair o gás disso, né, o biometano, seja lá o que for, é fundamental. A sutileza é em como você prepara, como você calibra, porque assim, o processo de calibragem, seja de você sair da biomassa e transformá-la num gás de fonte renovável, depende de investimento, depende de uma indústria que está sendo estabelecida, com vários projetos, Raizen, vários projetos acontecendo. A partir disso, pegar aquele insumo que é o extrato de uma determinada indústria e levar ele para dentro do motor, é um outro processo de calibração. Tem que ter um pouco de investimento, tem que ter um pouco de laboratório, tem que ter um pouco de P&D, mas vai acontecer. E à medida que ele aconteça, ele vai acontecer para quem decidir, num determinado tempo, com uma determinada regionalidade, com um determinado custo. O custo vai definir o valor de mercado, e aí o consumidor, que no fundo a gente tem que falar da cadeia toda, né? O consumidor final, é ele que vai decidir o que ele vai comprar. Se tiver um produto de prateleira que garanta as questões das necessidades da transição energética, que vai atender às novas leis que precisam aparecer por causa das emissões de CO2 e que seja mais viável economicamente, é melhor. E a Scania está apostando nisso, a Iveco está apostando nisso, eu acho que tem muito a ver e tem muito de brasilidade nessa história. Camilo, tem duas perguntas, tá? Uma que o Tarcísio mandou aqui no chat. Como poderíamos considerar o etanol como fonte de energia para a célula de combustível? O que se fala na indústria nesse momento em que peta esse desenvolvimento? E aí eu queria completar com uma segunda pergunta minha, que é o seguinte, uma coisa que a gente fala é da onde vem essa energia que vai para os caminhões, para os ônibus, para os veículos, né? Falando em matriz energética, a gente ouve falar que existe um gargalo, frequentemente se fala de tempos em tempos em risco de apagão, que o Brasil precisa gerar mais energia elétrica, porque, enfim, Itaipu está secando, outros lugares estão secando, tem essa dificuldade de geração de energia. E se a gente pensar numa eletrificação da mobilidade, vai ter um consumo ainda maior de energia. Essa questão de você gerar energia a partir de células de combustível, de outras maneiras, esse é o caminho para o Brasil, não só por uma questão do desenvolvimento, sei lá, da indústria de importar o que está sendo feito, mas porque estrategicamente o Brasil não tem como fornecer tanta energia assim para eletrificar a mobilidade no Brasil. Tá, vamos separar as duas perguntas. Eu vou responder uma por vez, porque elas trazem, elas envolvem temáticas importantes e diferentes, né? A primeira pergunta está ligada à questão do etanol como possível insumo energético. Eu estou com um gráfico aberto aqui, eu vou compartilhar a minha tela. Agora é outro gráfico. Por favor, alguém depois me avisa aí a hora que vocês estiverem vendo. A imagem tem dois traços vermelhos. Estão vendo já? Ok. Estamos. Tá. Aqui, gente, são os diferentes tipos. Para cada linha dessa, você vai ter diferentes tipos de reação, e eu não espero que vocês entendam, tá? Eu vou usar esse gráfico só para explicar. Mas aqui nós estamos vendo 4 diferentes tipos: AFC, PEM, MICFC e SOFC, para geração de energia elétrica a partir de uma transformação de hidrogênio. Então aqui você tem a carga, né? Então aqui vai vir a energia elétrica, nesse fiozinho que está aqui em cima, esquematicamente. Aqui você tem um anodo, um eletrolito, um catodo, e a gente tem diferentes reações. O etanol, ele usa essa reação aqui, tá? Que é a SOFC.
você vai ter aqui o oxigênio entrando, passando pelo eletrolito e gerando a partir de... Eu não vou explicar porque isso é química, vai ficar muito pesado para esse tipo de conversa aqui, nem acho que isso possa interessar demais para os leitores, tá? Mas a SOFC é um processo conhecido, é um processo em desenvolvimento, estou falando do ponto de vista de laboratório e de várias indústrias que já estão desenvolvendo. E ele pode ter o etanol, que é um componente químico riquíssimo em hidrogênio, ele pode ter o etanol como insumo. Então, sim, é um caminho. Qual é a dificuldade? A gestão térmica desse processo é um pouco mais complicada, e até aqui, no âmbito mundial, os investimentos não foram tão grandes enquanto pesquisa. Mas tem vários trabalhos acontecendo no mundo e no Brasil, para essa rota tecnológica aqui, ela vai vir rápido, e cada um está fazendo a sua aposta, né? Então, eu acredito muito no etanol como um vetor um vetor para a rota de hidrogênio, né? E mais, eu acredito que o hidrogênio brasileiro ou a energia sustentável que a Europa, principalmente a Alemanha, está vindo comprar no Brasil e que precisa chegar até lá, eu vou entrar depois agora na pergunta do Gustavo, da abundância ou da carência de energia elétrica para eletrificar toda a mobilidade, é um problema ainda maior na Europa. É um problema maior na Europa, primeiro, porque eles têm menos disponibilidade de energia elétrica de fontes renováveis e porque eles estão indo mais rápido e de maneira mais massiva para uma eletrificação, né? Então, é um problema no Brasil, é um problema na Europa, e um hidrogênio que pode ir para lá para ajudar, independente destes processos de transformação que eu estou mostrando nessa figura, ele pode ir na forma de amônia, como ele também pode ir na forma de etanol. Ter navios tanque com etanol levando hidrogênio, né, o etanol como vetor de hidrogênio para a Europa, também seria uma solução. O problema é que há uma série de questionamentos políticos, tem na Europa a imagem de que o uso da terra no Brasil para a agricultura também está emitindo CO2, e aí tem toda uma narrativa que a gente precisa avaliar, discutir, explicar, porque no momento nenhum europeu está preocupado ou querendo comprar o nosso etanol como vetor de hidrogênio por causa dessa questão da mudança do uso da terra. Resumindo, para a primeira pergunta, dá para fazer de etanol, tem muita pesquisa acontecendo, tem muitas universidades brasileiras pesquisando, tem pesquisa internacional, é uma das rotas super importantes e o Brasil precisa investir nisso, ok? Agora eu vou para a questão da malha. A gente precisa ver o nosso paradigma, o nosso viés, né? Pessoas que vivem no Brasil e que têm aí mais de 40 ou 50 anos de idade, cresceram numa realidade de grandes hidrelétricas, né? Eu me lembro, aos 16 anos de idade, eu peguei um ônibus, saí de São Paulo, eu fui até Sete Quedas, no penúltimo dia que ia haver o fechamento do parque de Sete Quedas, porque o lago de Itaipu ia começar a subir. Então, eu não queria deixar de ver Sete Quedas, eu peguei um ônibus, eu e minha irmã, nós fomos fez Sete Quedas antes que ela fosse fechada, antes que ela alagasse, né? E naquele dia, tinha até uma turma gravando, né, para o Fantástico, um balé, um show lindo lá de comemoração, porque Sete Quedas ia alagar. Nós crescemos sob uma lógica de grandes usinas hidrelétricas gerando energia para grandes regiões. Esta lógica não funciona mais. Acontece que esta lógica, e essa lógica depende de um grande lago, de uma grande transformação energética dentro de uma hidrelétrica,
de uma transmissão de energia de alta tensão e longa distância, de você transformar depois essa energia em baixa tensão para uma distribuição regional e na hora que o sistema está lá todo interligado, se uma dessas fontes cai, se uma Furnas, se uma Itaipu, ou seja lá o que for, cai, você para o sistema inteiro. Se as chuvas diminuem, você para o sistema inteiro, que foi aquilo que veio na premissa da pergunta do Gustavo. Isso, gente, são 50 anos, né, de uma lógica de grandes hidrelétricas para uma transmissão nacional. A lógica da eletrificação, a nova lógica da eletrificação, ela é regional. E o que ela tem de regionalidade? Existem fontes de energia elétrica renovável específicas para cada região e disponíveis em cada região. Então, uma determinada região do país tem mais vento, então dá para produzir energia elétrica pela eólica. Uma região tem mais incidência solar, dá para produzir pela fotovoltaica. Uma região tem mais usinas, digamos, de cana-de-açúcar, então você pode transformar a cana-de-açúcar em biomassa e gerar energia elétrica a partir desta biomassa. Uma outra região vai ter insumos, por exemplo, como a pecuária, e a pecuária também gera os dejetos animais que podem ser transformados em biomassa e gerar energia elétrica. Então, o futuro de uma eletrificação brasileira que permita que a gente tenha energia suficiente para alimentar as residências, para alimentar as indústrias e para alimentar os transportes, ele depende de uma nova visão que é regiões menores, micro ecossistemas menores, onde você gera energia dentro do seu próprio microsistema e consome energia. E aí vem toda a lógica dos europeus, né, e principalmente na Alemanha, onde a casa que tem lá uma produção energética alta, por exemplo, no verão, porque montou uma casa, residência sustentável com placa de energia fotovoltaica, o cara devolve aquilo para o grid e ele alimenta um grid nacional. Essa lógica já existe no Brasil, já está nascendo no Brasil, e a tendência. Então, respondendo de maneira direta a pergunta do Gustavo, vai faltar energia elétrica? Se faltar água, se faltar chuva, num sistema baseado na hidrelétrica, vai. Ele é o sistema que a gente precisa para o futuro? Pouco provável. A gente precisa de um sistema regional onde você faça um balanço energético dentro daquela região para alimentar a demanda energética daquela região e devolver para o grid o excedente. E aí o excedente vira uma possibilidade nacional. Tá. Com certeza. Olha, Camilo, eu tenho uma dúvida sobre essa apresentação aí que você acabou de fazer. O problema todo não está nem na dificuldade da tecnologia, mas está na falta de um plano diretor por conta do governo. Quer dizer, uma economia que está todinha baseada num tipo de energia, que é a geração sobre a hidráulica, né? Que é o que tem no Brasil hoje, certo? Isso é nacional. Quer dizer, para você poder fazer essa lógica de aproveitar as características regionais, você precisa ter um comando, você precisa ter um planejamento para isso. Desculpe. E aí é onde a coisa pega, né? Então, eu concordo, e eu acho que a gente pode ver essa questão de duas formas. Se a gente entende que o Estado, né, eu acho até que mais do que um plano de governo, a gente está falando aqui de um plano de Estado que independa da sazonalidade de qualquer governo. Mas se a gente entende que o Estado está lá para estabelecer esse tipo de plano diretor, e ele está, e se esse Estado não estiver fazendo esse papel, mesmo a sociedade civil organizada pode oferecer insumos para que isso aconteça. Por exemplo, entidades como a SAE e várias outras, né, elas têm a possibilidade, elas têm, a partir dessa possibilidade, a oportunidade de adotar a prerrogativa de preparar uma proposta de plano estratégico, apresentar essa proposta publicamente, interagir com outras sociedades, e isso pode ser uma base que o Estado ou um determinado governo institucionalize através de um sistema público de governança adequado
Porque também não adianta a gente vir falando assim, o governo precisa fazer, precisa, deveria fazer e tem que fazer. Algumas ações importantes estão acontecendo, mas elas não estão sendo nem suficientes enquanto amplitude, nem enquanto agilidade, né? Mas a gente também não pode ficar simplesmente esperando que se faça, porque a gente tem conhecimento, a gente tem capital intelectual, seja nas universidades, seja nos institutos de pesquisa, seja nas entidades civis organizadas, seja mesmo na indústria. Então, eu acho que todo mundo deveria se unir para poder fazer essa mudança e depois o Estado vai lá e institucionaliza, dentro das regras democráticas de institucionalização. Às vezes uma entidade não considerou um aspecto, às vezes uma entidade pensou só no aspecto que ela enxerga e que ela está acostumada, e aí o Estado tem a responsabilidade de garantir que todas as opiniões sejam ouvidas. Eu não gosto de ficar esperando. Eu acho que está atrasado, eu acho que já devia ter feito, concordo com você tem toda a razão, mas se a gente fica esperando, nunca sai. Então, por que não a gente ser o protagonista dessa mudança, bater na porta e falar assim, aqui tem uma proposta, será que você quer avaliar para ver se ela está boa? E aí acontece. Já está começando, viu? Eu acho que tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa acontecendo no governo, muita coisa boa acontecendo no governo. Como eu falei, não é suficiente, mas eu acho que todo mundo tem que dar as mãos e tentar resolver, porque ninguém vai resolver por nós, né? Se o indivíduo não se organizar, se a sociedade, se o indivíduo não se organizar através de uma sociedade civil, até mesmo para eleição, até mesmo para decidir seus candidatos, porque no fundo nossa é responsabilidade de todos nós, né? Ficou mais ou menos clara a minha visão? Sim, Vamos voltar um pouquinho, pois não? Eu só ia te perguntar uma coisinha a mais, quer dizer, na mesma linha, tá? Existe algum exemplo internacional de algum outro país que tenha essa concepção da regionalidade da matriz energética? Que possa servir de referência? Todos os países desenvolvidos cuja estratégia não foi a geração em grandes quantidades. Então, tem exemplos, sim, principalmente nos países europeus, que são países menores e que, ao longo da sua história, enquanto ainda não eram União Europeia, etc., e existem tendências importantes em função do conhecimento do próprio país. Por exemplo, muita gente na França trabalha e acredita na possibilidade de intensificar novamente a energia nuclear. A gente vai ver, por exemplo, no plano diretor da Grã-Bretanha, muita coisa em eólica offshore. A gente vai ver na Alemanha uma forte influência do hidrogênio. Tem outras ações acontecendo esporadicamente, né? Muito interessante é a China, que você vai ver um monte de coisa lá, tanto na hidroelétrica quanto na eólica, na fotovoltaica, com uma variedade enorme de coisas acontecendo na China. Todas elas, as estratégias mais desenvolvidas e mais aprofundadas, já perceberam que é importante fazer a regionalidade, a energia de uma região, abastecer a própria região e, se sobrar, entregar para outra região. Eu gostaria que você tecesse algumas considerações a respeito do custo total de operação de cada matriz energética. TCO é o custo da rodagem, né, o custo do investimento da rodagem, que tem o veículo em si, que tem o combustível, que tem o pneu e que tem os itens de manutenção. Os itens de manutenção e o pneu desgasta em função da rodagem, independente de qual energia que está puxando. O custo da manutenção vai depender da maturidade da tecnologia. Algumas tecnologias são mais complexas de fazer a manutenção, outras não. Então, a gente extraindo estes dois, a gente vai ter lá o potencial energético de cada tecnologia e o quanto que ele permite rodar. Assim, motores elétricos, eu não estou preocupado com a bateria, eu preciso
separar em duas partes. Motores elétricos são máquinas robustas, são máquinas com uma eficiência alta, são máquinas que têm uma tecnologia conhecida. Então, se a gente não olha o conceito do poço a roda, se a gente olha só o conceito do veículo, do tanque a roda, o TCO de veículos elétricos, tirando o custo inicial, custo de investimento inicial, que neste momento da história, né, de mercado, ele ainda é muito mais alto, um TCO de veículo elétrico tende a ser melhor. Mas aqui eu estou olhando só taxa de consumo específico durante a rodagem para uma determinada carga. Os veículos com qualquer tipo de motor a gás, eles vão ter uma eficiência que já é conhecida, já tem muito número no mercado para isso, e os veículos tradicionais também, a diesel, etc. O que eu acho que a gente precisa e deve discutir rapidamente é o TCO do HVO, porque ele ainda está com preço alto no mercado, mas para uma carga, para uma realidade de veículo de carga brasileiro no curto, médio prazo, o HVO seria a solução mais simples, mais imediata para poder fazer uma transição energética rápida e extremamente adequada, né? Pessoal, se você pega um litro de combustível oriundo de combustível fóssil e 1 litro de combustível oriundo de um HVO, depois que o combustível está pronto, se você não sabe de onde ele veio, distinguir qual molécula é qual para saber se a origem foi fóssil ou renovável, na molécula do líquido que está lá em si, é super difícil. Você tem que fazer análise laboratorial, porque a molécula é praticamente idêntica. Então, na grande maioria das coisas que o motor precisa. Então, baixando o custo do HVO, seria manter um TCO, tirando o custo do abastecimento, seria manter um TCO nos níveis que a gente conhece hoje para uma rodagem a diesel, sem qualquer outro tipo de investimento, seja na armazenagem, seja no abastecimento, seja no próprio veículo em si. Mas essa pergunta aí dá quase um trabalho assim, é um trabalho riquíssimo, super interessante de se comparar. Espero que eu tenha minimamente, no tempo que a gente tem, respondido um pouco à pergunta. Não, porque nós estamos falando no caso do diesel, de 100 anos de colocação de uma infraestrutura gigantesca, né? No Brasil se fala só em infraestrutura para a implantação do elétrico, se instalar 155 mil postos de recarga, ok? Eu acredito que esse investimento também deve ser colocado aí em cima da matriz. Sim, definitivamente. Eu passei uma boa parte da minha vida no caminhão, dirigindo pelo Brasil, né? Não adiantava discutir com a matriz europeia sem ter conhecimento real do que é a realidade brasileira. E, gente, assim, Mato Grosso, Tocantins, tem uma série de lugares que a gente viaja e não acha um posto de combustível, né? E, então, assim, tá muito bom, tá muito fácil discutir Brasil nos grandes centros urbanos, com base naquilo que a gente está vendo nas tecnologias europeias. Mas quem de fato leva a carga brasileira de caminhão no país adentro, a gente sabe quanto que as pessoas sofrem, quanto que os motoristas sofrem, quanto que as empresas sofrem para poder fazer essa gestão. Então, esse ponto da eletrificação é fundamental e ele tem que ser levado em consideração, sim, no plano estratégico de investimentos e do próprio TCO. Nós estamos às vésperas da chegada da motorização Euro 6. Algumas montadoras falam em 20% de aumento no custo dos caminhões, outras chegam a falar até em 30%. Esse aumento de custo pode ser um estímulo à busca de alternativas energéticas
mais limpas, por exemplo, o caso da eletrificação, para quem atua, por exemplo, nas regiões urbanas, né? Porque você estava falando de TCO. O TCO, numa situação ideal, de uma usina de cana que produz a sua própria biomassa e tem a viabilidade de produzir seu próprio combustível, é né? E nós temos um volume aí de frota que já justificaria, né, essa biomassa para esse segmento, né? Mas nessa questão do Euro 6 especificamente, você acha que pode ser um estímulo no Brasil esse aumento? Posso ensinar a missa para o padre? Se eu fosse jornalista, eu perguntava para a montadora por que vai ter 20% a mais de aumento. E por que eu perguntava isso? Na transição para o Euro 5, a gente sabe que veio o catalisador, a gente sabe que veio uma série de equipamentos que não existiam nas legislações anteriores, né? Esse tipo de equipamento veio com uma altíssima tecnologia. Então, por exemplo, você aumentar lá, sei lá, 50 quilos de longarina, 50 quilos de aço, o aumento é o preço do aço, né? Mas se você coloca um catalisador, além do material, além do peso do material, você tem toda a engenharia por trás, e é uma engenharia complexa, são insumos de matéria-prima importados, etc. Então, discutir um grande aumento de preço na época do Euro 5 é razoável. Discutir um grande aumento de preço na época do Euro 6, alguém precisaria mostrar o porquê, né? Porque, de fato, não há um grande incremento de equipamento no processo. Alguém pode dizer, não, mas foram necessários testes, etc. Beleza, né? Mas vamos dar uma olhada nessa conta aí para ver se justifica esse nível de valor. Essa eu dou um passo atrás, né, e falo assim, por que vai ter todo esse aumento? Se for justificado esse aumento, a gente agora tem que diferenciar uma coisa muito importante. Nós trabalhamos durante décadas em poluição local, que é NOx e monóxido de carbono. Esse era o grande mote. Aquela fumaça que a gente vê saindo do caminhão, aquela poluição que fica na cidade, etc. Então, toda a estratégia do Proconv, e ela é necessária e importante, não pode ser esquecida e tem que continuar. Toda a estratégia do Proconv, ela foca na questão local. A mudança climática, a questão da descarbonização da mobilidade, etc., é função do impacto do aumento da proporção de CO2 em gás de efeito estufa a nível global. Então, é outra temática e é outro tipo de tecnologia. O Euro 6, né, o que a gente vai viver agora com o P8, P7, etc., e a próxima legislação que vem daqui a 4, 5 anos, que também precisa ser debatida e que está atrasada, ela tem que andar em paralelo com o debate do CO2 e da descarbonização, e ela não pode ser confundida, né? Mas alguém vai dizer assim, mas o dinheiro que está lá para investimento, ele vem do mesmo caixa. É verdade, ele vem do mesmo caixa. Mas não adianta a gente falar assim, olha, então assim, a pergunta eu transformaria da seguinte forma, vamos pagar 20% a mais no Euro 6 para a gente viabilizar os desenvolvimentos tecnológicos necessários para melhorar a questão do CO2 equivalente para o aquecimento global, aí, se for uma estratégia clara e transparente, é outra abordagem. Mas dizer que precisa, no Euro 6, de mais 20%, e aí a gente deixa de fazer Euro 6 porque a gente tem que fazer a descarbonização, aí é misturar tudo numa mesma panela e fazer erros gravíssimos, porque não é o que a gente precisa. Gente, não pode pensar que eu desconheço a realidade do frotista, a realidade do empresário. Eu convivo com essa turma, eu dou palestra para essa turma. Assim, eu sei a dificuldade que é, mas se uma empresa de transporte tiver 50, se ela tiver 80 anos de existência, a gente tem que ter discussões estratégicas que permitam que ela dure mais 60, mais 80 anos. A discussão agora não é uma discussão assim,
o que eu faço? O que eu faço no transitório, o que eu faço num ano, o que eu faço no 2 anos, é atingir legislação, é fazer as coisas, garantir fluxo de caixa para a empresa não fechar. O que nós estamos discutindo é 10, 20, 30, 40 anos, é como nós vamos chegar até 2050 e como nós vamos deixar o planeta, o legado para as novas gerações, enquanto transição energética. Eu acho que tem muito casuísmo e tem muita gente meio imediatista que olha para o fluxo de caixa e fala assim, não vou ter grana para pagar. O risco de postergação do Euro 6 que aconteceu no começo da pandemia é um exemplo típico disso. A maioria de investimentos já estava definida, a maioria de investimentos já estava em fase de amortização, e começou um debate que ia ter que postergar a Euro 6 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque não tinha dinheiro no caixa. Bom, fizemos essa mesma lógica no Euro 5 até o momento que o Ministério Público definiu que não ia ter mais postergação nenhuma, aí a indústria toda teve que correr em 8, 9 meses, 12 meses para fazer o Euro 5, porque acreditava que ia haver outra postergação. Isso para mim é casuísmo. Isso para mim não é uma estratégia adequada e ela tem que ser olhada com muito cuidado. Quer dizer, o que não dá é para justificar o aumento somente na necessidade de cobrir o custo de Euro 6. É isso que Exatamente. Tá certo. Ótimo. Mas, Camilo, de uma forma ou de outra, parece que o abismo tecnológico entre o primeiro mundo e o terceiro mundo vai alargar muito mais, né? Sim. E aí vem aquela pergunta do papel do governo. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal. Quando o Brasil era império e a capital era no Rio de Janeiro, a gente olhava, né, as mulheres olhavam para a moda de Paris e a temperatura podia estar 40, 45 graus na cidade do Rio de Janeiro e elas estavam usando chapéu, vestido longo, manga comprida, porque aquela era a moda da época europeia, né? E a nossa referência era essa. Hoje, a gente está vivendo esse mesmo estigma e pior, né? Esse carinha aqui, ele acaba fazendo isso de maneira mais imediatista, porque assim, o Parlamento Europeu debate alguma coisa, a gente já tá, olha, o Parlamento Europeu vai fazer tal coisa até 2000 e tanto vai ter tal decisão. Nossa, né? O gap só vai aumentar porque a velocidade que eles estão pondo dinheiro e a alavancagem da renovação que eles têm lá é diferente da nossa. E a gente não está a menos desses modismos que eu falei, seja da moda de Paris, seja do smartphone. A gente não está tendo a nossa filosofia, a nossa discussão, de maneira nossa. Qual que é a nossa discussão? Quais são as rotas energéticas que vão ajudar o Brasil a se descarbonizar mais rápido dentro da nossa realidade e dentro da nossa realidade financeira e tecnológica, né? Há rotas aqui que já poderiam estar prontas. Então, o que acontece? Nós estamos setando uma nova realidade, estilo moda de Paris. Essa nova realidade vai para o caminho da eletrificação. Nós não temos ainda as fábricas prontas, nós não temos ainda a infraestrutura viária pronta, nós não temos ainda o dinheiro para pagar, então a gente já está criando um efeito quase ilusório, né, de uma nova tecnologia que a gente vai ver principalmente na IAA, sem fazer a nossa rota de transição energética, que não passa no curto prazo pelas mesmas soluções deles, né? Gente, de novo, o HVO, o grande debate para o Brasil poderia ser como viabilizar a HVO em curto prazo. Isso já traria um insumo para descarbonização, assim, sem muito investimento. Então, imagina o seguinte, vou dar um chute aqui, né? Se todo mundo que tem que contribuir com a descarbonização, organizados sobre a égide pública, sobre a égide do governo, criasse um fundo de viabilização da indústria para o HVO, né, do mesmo jeito que um dia a gente construiu Itaipu, né, além do nosso etanol, além da nossa eólica,
além da nossa fotovoltaica, além da nossa hidrelétrica, além de tudo que a gente já faz, a gente falaria assim, inclusive no veículo comercial, em 5 anos a gente já está com essa equação resolvida. Então, debate aí. Vão debater vocês a eletrificação, que a gente tem folga, a gente tem tempo, porque a gente já descarbonizou hoje, né? Estou dizendo hoje, de hoje a 5 anos. Mas a gente fica ainda iludido, olhando para ver como as mulheres se vestem em Paris, né? Para tentar criar uma base nacional, quando a nossa base nacional é outra, com toda a riqueza das nossas sementes oleaginosas, com toda a riqueza da nossa biomassa, etc. Isso me dá, né, me preocupa, me dá uma certa ansiedade, e a gente trabalha muito na SAE para discutir o que é a solução nacional. A gente gasta mais tempo no debate sobre as tecnologias que são adequadas para aqueles mercados do que para a nossa própria realidade. Muito mais tempo. E olha, ninguém é bobinho. As narrativas e as soluções são criadas de maneira interativa. Então, dizer que a eletrificação é um caminho para o futuro é. Agora, ele é um caminho para o futuro porque não tem outra energia? Ele é um caminho para o futuro porque não tem outra disponibilidade? E aí você começa a achar uma interação entre a narrativa e a realidade econômica, e a gente acaba, de uma certa forma, entrando nesse processo, entrando nesses modismos, sem um profundo debate nacional. Eu repito, vai ser gostoso olhar para a IAA e depois a gente se encontrar na Fenatran. E aí sim a gente vai ver esse gap que você falou. Vai ficar, assim, num espaço de semanas, esse gap vai ficar estampado na nossa cara. O que as montadoras estão mostrando na IAA, o que as montadoras vão mostrar na Fenatran. E eu acho que a linha dos 20% no Euro 6 vai ficar marcante, né? E aí eu não vou fazer isso de maneira deselegante, mas lá no fundo eu vou ficar dando risada.